Olá, meu nome é Leandro Romano, sou médico veterinário cirurgião, professor de técnica cirúrgica e serei o seu professor nesse curso de suturas. Independente da especialidade ou da área de atuação do profissional formado ou em formação, conhecer e ter habilidades de sutura é fundamental. Compreender os tipos de sutura e técnicas utilizadas é de extrema importância para garantir um sucesso na sua sutura. Nesse curso, nessa aula, abordaremos o universo das suturas de aposição interrompidas de Sultan ou em X. Suturas onde criamos 4 pontos de inserção e saída da agulha num padrão em X. Esse padrão, com ângulos de 45 graus, eles permitem uma maior distribuição de forças, uma maior tensão na sutura, em consequência, uma menor tensão na linha de incisão, proporcionando então uma sutura ou uma cicatrização mais simples e mais rápida. A sutura de Sultan ou a sutura em X, ela é uma técnica de sutura que envolve a formação de pontos cruzados, criando um padrão em X ao longo da linha de incisão ou ferida. Por isso do seu nome. Então ela é classificada como uma sutura interrompida de aposição. Esse método distribui a tensão de maneira mais uniforme, proporcionando uma estabilidade superior em comparação com técnicas mais simples, como de ponto simples interrompido. Então, para iniciar essa sutura, a orientação da agulha vai estar sempre no mesmo sentido. Então, vejam que a agulha nunca muda de posição junto do meu porta-agulhas. Eu vou criar 4 pontos, ponto 1, ponto 2, ponto 3 e ponto 4. E aí eu vou, então, dessa maneira, serrar a sutura, formando, então, esse padrão em X. Só para, como ilustração para vocês, vou fazer um primeiro ponto aqui. Vejam que a agulha, ela entra no sentido da borda, fora da borda da incisão e sai na linha de incisão. Então, esse seria o ponto 1. O ponto 2, a agulha entra pela linha de incisão e sai na borda oposta. E nesse ponto, eu tento criar pontos de inserção paralelos que fazem com que a minha incisão número 3, ou a minha inserção número 3, que seria aqui, ela seja paralela à inserção número 1. Então, eu vou entrar aqui, ponto de inserção número 3, saio com a agulha por dentro da linha de incisão, entro com a agulha por dentro da linha de incisão e saio no ponto 4, que também é paralelo ao ponto 2. Então, dessa maneira, eu vou criar um padrão cruzado em X. A hora que eu cerrar esse ponto, teremos então a formação de um X. Eu posso tensionar mais ou menos essa borda da ferida, posicionando. Quanto mais tensão eu colocar nessa borda, mais posicionamento eu tenho. Quanto menos tensão eu colocar nesse ponto, menos a posição eu tenho da borda da ferida. Então, vejam, um nó de cirurgião comum, normal, ponto 1 aqui, de novo. Um nó, segundo nó, e um terceiro nó. Lembra que o nó de cirurgião são 2 laçadas em um sentido, uma laçada no sentido oposto e uma terceira laçada no mesmo sentido do primeiro. Então, criamos aqui um padrão de sutura em X, ou sutura de Sultan. Vamos, então, proceder aqui a novos pontos
para ficar mais didático para vocês. Então, ponto número 1, de inserção da agulha, a linha e a agulha saem por dentro da linha de incisão. Ponto 2 é formado pela inserção da agulha por dentro da linha de incisão, saindo aqui na borda oposta da linha da ferida ou da incisão. Traciono o meu fio de maneira que eu deixe, então, uma borda suficiente para eu serrar o meu ponto com o nó de cirurgião. Venho aqui para o ponto 3, paralelo ao ponto 1, entro com a agulha longe da linha de incisão e saio por dentro da linha de incisão e faço agora a inserção para iniciar o ponto 4, que seria por dentro da linha de incisão, saindo por fora, né, saindo longe da ferida na borda oposta. Tá? Então, temos assim um padrão de sutura em X interrompido. Né? Vejam que a tensão da sutura ela é dada no cerramento do primeiro ponto, e vejam que então eu tenho um aposicionamento perfeito das bordas da ferida. Tá? Vamos então para o terceiro ponto, e vou colocar um pouquinho mais de tensão aqui para ele fechar igual o segundo. Então, ponto de inserção número 1, a agulha entra longe da ferida, sai por dentro da linha de incisão. Volto com o segundo ponto de inserção, entrando com a agulha por dentro da linha de incisão e saindo longe na borda oposta da ferida. Traciono o meu fio, deixando uma margem suficiente para que eu consiga serrar o ponto com o nó de cirurgião. O ponto de inserção número 3 é um ponto paralelo ao ponto número 1, no mesmo sentido. Vejam que a agulha ela não mudou de sentido até agora, em nenhum momento da minha sutura. Traciono o fio, permito então uma superfície aqui, uma quantidade de fio suficiente para que eu consiga serrar esse ponto com o nó de cirurgião. E o quarto é um ponto que é uma incisão, né, uma inserção de agulha que entra por dentro da linha de incisão e sai longe na margem oposta da linha de incisão. Fazendo então aqui um pouco de tensão para que eu consiga uma posição dos bordos da ferida. Nó de cirurgião, 2 laçadas para um lado, uma laçada para o lado oposto e uma laçada para o primeiro, no mesmo sentido do lado do primeiro nó. Então, temos aqui um padrão de sultan, ou de sutura em X. Mais um ponto para a gente terminar. Então, relembrando, né, essa sutura ela oferece uma posição das bordas da ferida, oferece um ganho de mecânica e tensão superior ao ponto simples interrompido, uma vez que eu tenho 4 pontos de inserção, 4 pontos de ancoragem e em ângulos de 45 graus. Esses 4 pontos de ancoragem em ângulos de 45 graus, eles permitem uma tensão maior em feridas em locais de bastante movimento, né? Ou feridas de suturas ortopédicas, enfim, são várias as indicações, falaremos mais tarde das indicações para vocês. Vejam que a tensão que eu coloco no fio de sutura, ele aposiciona as bordas da ferida. Nó de cirurgião, 2 laçadas para um lado, uma laçada para o lado oposto, e uma laçada para o primeiro lado, tá? Aqui vejam que ele ficou um pouco com tensões diferentes, né? Esse foi um belo exemplo aqui, né? Então, esse aqui tem uma tensão pequena, esse tem uma tensão maior. Com o tempo, isso se ajusta, mas eu também posso ajustar essa tensão de maneira que a sutura ela fique mais homogênea, tá? Então, vejam, ó, tá? Uma vez que eu arrumo aqui a minha sutura, ela volta aqui no meu padrão original. E um último ponto, né, a gente tem aqui, de novo,
a inserção da agulha no ponto 1, inserção da agulha por dentro da linha de incisão no ponto 2, saio com ela, volto com ela no ponto 3, saio por dentro da linha de incisão e volto no ponto 4 por dentro da linha de incisão, longe na borda oposta. Então agora é um nó de cirurgião aqui. Basicamente é isso. Então, espero vocês no próximo nó, no próximo padrão de sutura. Dúvidas, estamos à disposição. Espero que tenham gostado.